Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Nós agradecemos a Ti, até pelas coisas que não compreendemos. Sabemos que podemos confiar e esperar, porque por fim o nosso Redentor se levantará sobre a terra. Jesus, Tu és o pastor dessa igreja. Jesus, Tu és o Senhor dessa casa. Tu és o bispo das nossas almas. Tu és o profeta, o apóstolo. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor tem feito glorifica o nome do Teu Filho Jesus. Nós queremos Te pedir agora, glorifica mais uma vez Jesus em nosso meio. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua casa. Senhor, maior que está em nós do que o que está no mundo. Grandes coisas tem o Senhor feito por nós, mas maiores ainda o Senhor fará. Nós agradecemos e louvamos pelo precioso sangue de Jesus, pelo nome escrito no livro da vida e pela certeza da salvação e da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, vou compartilhar um pouco com vocês do que eu compartilhei hoje no Marco Zero, né? A gente vai compartilhar aqui. Nós estamos ainda, misericórdia. Essa luz é nova que botaram aqui, né? Misericórdia, estão tentando me derrubar. Jesus me ajude. Gente, eu tenho fotofobia, não dá essa luz aqui em mim não. Estou falando sério, eu vou ficar tonta. Alguém tem que mexer nessa luz. Botaram uma luz nova aqui, quer que eu mexa, né? Eu mexo. Pronto. Obrigada, João. Obrigada. Ai, glória a Deus. Muito obrigada. Então, quero compartilhar com vocês uma palavra que está queimando meu coração hoje sobre o Deus que frustra expectativas. Meu Deus, como é que eu vim para o culto hoje e a palavra é Deus que frustra expectativas? Mas é verdade, gente. Deus frustra as nossas expectativas, porque Deus tem uma maneira toda dele de trabalhar em nossas vidas. Deus tem uma maneira de operar em nossas vidas, e muitas vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, a gente quer que Deus faça no nosso tempo. Essa semana eu estava orando com o Fofinho e compartilhando aquela palavra de Davi, quando Davi olha a arca da presença, né? A arca estava na casa de Obed-edom, e Davi viu como Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom. E a gente sabe que Davi era um adorador. E Davi disse: eu vou levar a arca, vou voltar com a arca, vou levar ela a arca. E ele vai buscar a arca sinceramente, ele vai com todo o coração dele sincero, não é? Mas quando Davi traz a arca, ele traz a arca do jeito errado. Uzá põe a mão na arca, ele traz a arca num carro de boi novo, mas tudo deu errado. Meu Deus, Davi estava querendo trazer a presença de Deus e dá tudo errado. Davi estava querendo fazer a vontade de Deus, trazer a arca de volta para Israel, depois de 20 anos na casa de Abinadab, 3 meses na casa de Obed-edom, e agora eu vou trazer a presença de Deus e está tudo errado. Quantas vezes a gente está querendo trazer a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, e parece que tudo dá errado? Não é, gente? Mas eu só estava querendo trazer Deus e deu tudo errado. Eu só queria fazer um culto e aconteceu isso. Eu comecei a buscar Deus e deu tudo errado. Davi estava vivendo isso. Deus estava frustrando Davi. Deus estava frustrando as expectativas de Davi. Davi tinha uma expectativa no coração dele, e Deus frustrou Davi. Deus não deixou as coisas acontecerem como Davi queria. O desejo era legítimo? Era possível? Era uma promessa? Era, mas Deus não deixou acontecer, porque Deus tinha uma outra maneira de trabalhar com Davi e de trazer a arca da presença de uma outra maneira, que não era a maneira que Davi estava querendo trazer. A gente às vezes quer trazer a presença de Deus, a gente quer fazer algo para Deus, mas Deus muitas vezes vai frustrar a nossa expectativa, porque Deus tem uma maneira toda dele de nos ensinar como trazer o plano e o propósito dele para a terra. Não é só a gente querer,
é também ser o tempo e o modo. A Bíblia diz que para cada promessa existe o tempo e o modo. Davi disse, é tempo do avivamento, é tempo da presença de Deus. Mas Deus disse assim, ei, é tempo, mas o modo quem diz sou eu. Então Deus muitas vezes nos humilha. Deus permite essa humilhação vir nas nossas vidas, porque Ele está querendo nos ensinar sobre dependência, sobre a expectativa, onde está. Porque veja, se Davi tivesse uma expectativa em qualquer outra coisa que não fosse no Senhor, ela ia ser frustrada. Se Davi tivesse uma expectativa em trazer para que todos vissem Davi dançando na frente da arca, Davi dançou com todas as suas forças na frente da arca, da arca da presença. Então a gente percebe que Davi tinha umas expectativas no coração dele, mas Deus muitas vezes vai zerar nossas expectativas, para que a gente não tenha só expectativa, mas a gente tenha a esperança nele. Porque a expectativa, ela está muito relacionada à minha ilusão, como eu quero que as coisas aconteçam. E Deus não permite que fique nenhuma expectativa. Deus só quer que fique esperança. Pode perceber, pessoas que têm expectativa muito alta, geralmente têm gratidão muito baixa. Veja, você bota muita expectativa nos seus filhos. É normal você ter expectativa que seus filhos vão ser o que você sonhou, né? Mas a gente já percebeu como é um peso nos nossos filhos a gente colocar expectativa neles? Como eles carregam isso como um peso? Porque muitas vezes não é o propósito que Deus tem para a vida deles. E eles acabam levando aquela expectativa dos pais, e eles acabam debaixo de culpa, de peso, porque estão levando a expectativa de alguém. Nós não estamos aqui na terra para satisfazer expectativas. Nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. E há uma grande diferença entre expectativa e propósito, porque a expectativa está baseada na força do homem, mas o propósito está baseado na esperança em Cristo. E a esperança não nos decepciona. Então toda vez que eu gero expectativa, eu gero uma ilusão. Eu me lembro que quando eu comecei 14, 15 anos, eu queria ser veterinária. Eu amava animais, criava um monte de bicho lá em casa. Minha mãe sempre deixou eu criar os cachorros de rua, gato de rua, preá, rato branco, coelho. Nossa, eu criei tudo, gente. Galinha, meu Deus, compravam galinha, porque no interior compra galinha para matar. Você não compra galinha morta, você compra galinha viva, vê que absurdo. Mas quando elas chegavam lá em casa, eu me apaixonava por elas. E eu não deixava matar. Com isso eu comecei um galinheiro de galinhas que eu não deixava comer. Ou já via um bicho morto, para matar lá em casa não matava. Então eu queria ser veterinário. Mas meu pai começou a falar sobre a família, a área jurídica, papapá. E foi botando na minha cabeça que eu tinha que fazer a área jurídica. E eu me lembro que um dia eu me sentei assim no cartório. Deus abençoou, eu fiquei com a cadeira de protesto. Eu era responsável pela área de finanças do cartório. E eu sentada ali, e eu percebi que aquele não era meu sonho, que aquilo não era meu propósito, que eu estava ali só... Eu tinha pena de meu pai ter investido tanto. Eu tinha reconhecimento pelo esforço dele, de vir todo dia para Recife, sair de Vitória, quando a estrada era de barro, de vir todo dia estudar, de comer na xepa, a dificuldade que foi para ele fazer faculdade. Então eu olhava para aquilo ali e eu dizia, meu Deus, eu não posso frustrar ele. Eu tenho que reconhecer o esforço que ele fez e assumir isso aqui. Mas era um peso de culpa. Era um peso, porque a expectativa gera na outra pessoa culpa, porque você acaba tendo que viver a vida da outra pessoa. A sua vida acaba tendo que valer pelo esforço do outro. A sua vida passa a ser suprir porque ele se esforçou. Então eu não vivo o plano e o propósito, eu vivo o que ele se esforçou e precisa agora, a expectativa que ele colocou. E Deus me acordou nisso. E eu me lembro que era uma loucura para todo mundo eu deixar o cartório. Eu falava com as pessoas, você é louca, quem é que deixa um cartório? E eu me lembro que eu chorando, eu falei com o Fofinho, e eu disse, eu não estou aguentando, eu não estou suportando mais, eu vou para Vitória como se eu fosse para um velório. Eu me lembro que a gente estava aqui na igreja, já tinha igreja, a gente já tinha aqui alguns anos de igreja, e no início até dava, mas depois foi se tornando muito difícil, não é?
E eu me lembro que Fofinho disse assim: o que você fizer, o que Deus falar no seu coração, a gente se vira e a gente vai se adaptar. E eu ainda sustentei um tempo, mas depois da morte do meu pai, o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração sobre a diferença de viver uma expectativa e viver uma esperança. E eu deixei aquele lugar. Eu entreguei a chave daquele lugar. Eu entreguei a cadeira que eu tinha ali. E eu me lembro o quão eu fiquei feliz. Eu me lembro o quão eu fiquei agradecida de não estar mais vivendo uma vida de uma impostora. Porque eu era uma impostora. Eu não estava vivendo o propósito, eu estava vivendo para suprir uma expectativa. E muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. Ele vai quebrar alguns sonhos da gente para poder realizar o propósito. Quando o oleiro está em Jeremias 18 com o vaso de barro na mão, o vaso estragou, mas ele não pegou outro, ele continuou com o mesmo. Ele continuou, a expectativa daquele vaso foi quebrada. A expectativa daquele vaso foi completamente destruída. Mas Deus em nenhum momento ele larga o vaso. Isso é um ensino muito grande para nós. Que apesar das vezes Deus quebrar o vaso, Deus não larga esse vaso até reconstruir ele, até fazer um vaso novo. A expectativa é isso, é o vaso que quebra. Mas a esperança é a certeza que o oleiro está com a mão no vaso. Não importa o que aconteceu, não importa quantas vezes esse vaso vai ser quebrado, mas o Senhor tem a mão no vaso. Essa mão do Senhor está lá moldando esse vaso. As expectativas podem ser quebradas, mas a esperança jamais pode ser destruída, porque a esperança é Cristo, a esperança é Jesus. A esperança não falha, porque a esperança não nos decepciona. Quando Jesus está terminando o seu tempo aqui na terra, Jesus chega para os discípulos, né? Em João 16, é uma das últimas conversas de Jesus com a igreja. Eu penso assim, quando eu viajo, as últimas coisas que eu digo são as mais importantes, né? Por favor, feche a porta, tenham cuidado, não corram, comam, dê comida para a Lica. São as coisas mais importantes que eu digo, é no final, né? E Jesus estava terminando o tempo dele aqui para ascender aos céus. E ele diz aos discípulos dele: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus está dizendo isso aos discípulos, ele está dando a certeza, gente, que a gente vai ter aflições nessa terra. Ele está dizendo que vai haver certeza de aflições que vão acontecer, mas que o ânimo bom que a gente tem, a esperança. O que é um ânimo bom? É esperança. O que é um bom ânimo? É não perder a esperança nas adversidades que nós passamos. E as adversidades que são exatamente as estruturas da nossa vida que a gente põe expectativa, não é? Essas áreas, se a gente sabe manter essas frustrações, elas serem bem resolvidas em Cristo, a gente não vai ser destruído por causa de expectativas quebradas. Com certeza nós vamos ter várias expectativas frustradas. A gente vê a vida de Jó. Jó foi um homem que teve várias expectativas frustradas. Ele teve a morte de 7 filhos. Ele perdeu todos os seus bens. Ele adoeceu. A sua mulher disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Então Jó foi uma pessoa que passou por todas as frustrações que poderia passar. Mas Jó ainda continuava grato a Deus. Mesmo sem entender, Jó dizia: e do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Mas por fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Jó não tirava os olhos do Senhor, ainda que as expectativas dele estivessem sendo frustradas. Imagine, tudo que aquele homem construiu foi destruído. Não foi só uma área, foram todas. Todas as áreas de Jó foram tocadas. O inimigo estava rodeando a terra e viu Jó. E viu que Jó era crente, que era justo no Senhor. E disse: eu vou tocar em Jó. Eu quero ver se ele vai continuar te amando, Senhor. Se eu tocar nas coisas que ele tem. Deus disse ao diabo: você pode tocar em tudo, mas você não tira a vida dele.
Então Jó foi alguém que passou por expectativas frustradas, mas a gratidão continuou. E eu pergunto essa noite a vocês: será que quando as nossas expectativas são frustradas, será que aquele emprego que ia sair não saiu? Aquele casamento que você investiu tudo e no final você foi adulterada? Aquela amizade que você confiou e você foi traído? Aquele advogado que lhe roubou? Ou o empresário que passou a perna em você? Talvez você sonhava que você ia viver de determinado jeito, mas você está vivendo de outro, completamente diferente. Eu pergunto se tudo isso, quando acontece, restou gratidão. Porque uma coisa a gente sabe: não importa quantas vezes o vaso vai ser quebrado, não importa quantas vezes vamos ter expectativas frustradas, mas uma certeza nós temos em Cristo: que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se nós permanecermos em meio às expectativas frustradas, com certeza nós vamos experimentar o que a promessa de Romanos 28 é nas nossas vidas: que os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada, e que finalmente todas as coisas vão contribuir para o bem dos que amam a Deus. A gente está vivendo o mês do derramado do Espírito Santo, que ainda estamos nessa série, que o Espírito será derramado sobre toda a carne. E a gente vê que o Espírito, quando foi derramado ali no cenáculo, homens que tinham negado Jesus, homens que tinham fugido, homens que tinham se escondido, eles estavam naquele cenáculo, e o Espírito desceu sobre eles, e eles saíram daquele cenáculo dispostos a morrer por Cristo. Todos eles foram mortos por amor ao Evangelho. Todos eles, um por um, foram como sacrifício no altar do Senhor. Mas eles não se sentiram frustrados. Eles se sentiram tão felizes, porque o Espírito Santo faz isso conosco. Ele torna a gente feliz em meio às adversidades, em meio a situações frustradas, que nós olhamos para nossas vidas e não entendemos por que aquilo está acontecendo, mas sabemos que de um jeito ou de outro, tudo acabará bem. Tudo acabará bem. Família, a Bíblia diz: eu fui moço, mas agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo sofreu perseguições, foi lançado fora da cidade, foi chicoteado, sofreu naufrágios, ele foi perseguido. Demas o abandonou, Alexandre o latoeiro lhe causou tantos males. Até os amigos que Paulo andava, muitos deles o traiu e o caluniou. Poucos foram aqueles que ficaram com Paulo durante toda a vida de Paulo. No fim da vida, ele pede pela capa e pelos pergaminhos. E um servo amigo, Tito, Timóteo, são um dos poucos que sobraram diante de todos que andaram com Paulo. Mas Paulo escreve algo que nos encoraja essa noite, que diz assim: todas as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Quando a nossa vida está em gratidão e não expectativas, as piores coisas que nos acontecem, elas se tornam progresso para o Evangelho. Se a gente anda uma caminhada só com expectativas, a gente vai ser amargurado, a gente vai perder o bom ânimo. Quando a gente perde o bom ânimo é porque a gente amargurou. É porque a gente deixou as feridas tomarem conta, a gente deixou as dores exercerem controle, a gente deixou que as ferramentas de Satanás contra nós tivessem êxito. Mas quando a gente sabe que no mundo teremos aflições, porque o próprio Jesus deixou esse caminho para mim e para você, mas Ele prometeu que se nós não perdêssemos o ânimo, a gente ia terminar essa vida como Paulo terminou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu já vi muita gente combater o bom combate, eu já vi muita gente completar a carreira, mas são poucos os que terminam com fé. E você?
Você está combatendo um bom combate, mas você vai terminar com fé, ou você vai perder sua fé. Quando a Bíblia fala lá nos evangelhos, diz assim: quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé na terra? Porque a terra vai estar de um jeito, gente. Os últimos dias vai estar de um jeito a terra, onde o amor vai esfriar. As pessoas se tornarão interesseiras, arrogantes, traidores, blasfemos. Os homens se tornarão de mal a pior. Mas o Senhor nos olha e nos pergunta: essa fé que eu derramo no coração de vocês vai permanecer até o fim? Vocês vão guardar o ânimo até o fim? Vocês vão ser um farol para que outros venham a crer em mim por causa da gratidão que vocês andam? Contra a expectativa há um antídoto. Contra a expectativa há um antídoto poderosíssimo, que é a gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Sabe por que a gente se fere tanto no casamento? Porque a gente cria expectativas. A gente não casa com a pessoa, a gente casa com a expectativa que a gente tem em relação àquela pessoa. A gente tem filhos e a gente se fere com filhos, porque a gente, quando os filhos nascem, a gente coloca expectativa demais neles. Em vez de a gente deixar que Deus escreva o destino, a gente quer escrever com expectativas. E aí a gente fica muito frustrado. E pessoas frustradas, elas são desanimadas e são amarguradas. Sabe, quando a gente diz assim: eu não sei como é que eu casei com ele, eu não sei onde eu estava na cabeça, como eu me casei com ela. Você casou com a expectativa naquele período. Agora Deus está dando uma oportunidade de você revelar Cristo no casamento. Mas a primeira escolha no casamento é uma expectativa. Foi a sua escolha da expectativa que levou você a esse casamento. E se você continuar com a expectativa alta e com gratidão baixa, o seu casamento vai ser o pior da terra. Se você continuar com a expectativa alta e com a gratidão baixa, você vai ter os piores filhos. O seu filho ainda não é tão ruim quanto pode ser. Se seu filho está nas drogas ou está desviado, ele ainda pode se tornar pior se você continuar com a expectativa. Se sua mulher está ranhenta, peçonhenta, ela ainda vai ficar pior se você continuar com expectativa nela. Se seu marido é grosso e estúpido, ele ainda tem potencial para ficar pior, porque você está botando expectativa. Se você botar expectativa na igreja, nas pessoas, no pastor, vai lhe frustrar. Se você botar expectativa no seu marido, vai lhe frustrar. E você ainda vai deixar um peso no pobre coitado. Vai botar peso nos seus filhos, peso no pastor. Não tem coisa pior do que uma pessoa debaixo de peso. Porque a pessoa debaixo de uma expectativa é uma pessoa culpada. Ela já é culpada antes de acontecer, porque você botou expectativa nela. E qualquer coisa que ela venha fazer não vai suprir sua expectativa, porque só Cristo pode suprir esperança. E expectativa é coisa de homens. A expectativa é a força do braço. A expectativa reside em Babel. O traço da expectativa é Babel. O que é Babel? Uma cidade bem construída, em direção ao alto, construída pela força e pela excelência. Babel é exatamente isso. Babilônia, ela é totalmente contra Sião. Porque enquanto Sião ela é edificada pelo Espírito, Babel é construída pela força. Então tudo que você impõe a força do braço é Babel. Você está levantando Babilônia. E tudo que você impõe o Espírito, você está levantando Sião na sua casa, Sião na sua igreja. O que nós temos que fazer não é procurar que pessoas nos tragam paz. Eu sei, porque eu sou um amante da paz. Eu amo ter tranquilidade. Mas Deus não prometeu a gente tranquilidade. Ele prometeu a paz que excede todo entendimento, que guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Deus não lhe prometeu tranquilidade. Deus lhe prometeu paz. E a paz só pode vir quando excede todo entendimento.
entendimento e Ele guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo o século mais difícil dos últimos tempos, onde existe mais doenças mentais do que já existiu em todo. Nós temos os melhores remédios, os remédios de ponta. Nós temos os melhores psiquiatras, nós temos os melhores psicólogos, nós temos psicólogos cristãos, nós temos livros de inteligência emocional, mas nunca se foi tão doente na mente. A nossa mente é o retrato de pessoas que andam com expectativas, e pessoas que andam com expectativas são pessoas ansiosas, porque elas não podem controlar, porque elas não podem manipular, porque elas não podem ter o controle sobre a vida dela e nem a de ninguém. E por isso se há tanta síndrome do pânico, depressão, ansiedades, doenças psicossomáticas que têm adoecido o nosso coração e a nossa mente. Primeiro, quando Deus dizia a paz de Deus, que excede o entendimento não consegue explicar a paz que Deus nos dá, trabalhando em lugar de doido, lidando com gente doida, lidando com trânsito doido, lidando com o mundo doido, lidando com o mundo em guerra, instável, com a terra instável como está. Só a paz de Cristo, que excede esse entendimento, guarda a nossa mente nas circunstâncias que estamos vivendo. Só a paz de Cristo pode ser o capacete da salvação. Só a paz de Cristo pode nos dar o lugar de esconderijo e segurança. Por isso que quando a Bíblia diz que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente. Por quê? Porque o coração também é atingido, porque do coração procede as fontes de vida. No coração você é traído, no coração você é magoado, no coração você é decepcionado. Mas Deus prometeu em Filipenses 4:7 que essa paz, que excede o entendimento do que você está vivendo, do lugar que você trabalha, está uma confusão, da sua família está passando por um processo difícil, o seu casamento por um abalo, seus filhos vivendo dias difíceis, mas o Senhor prometeu, a tranquilidade você conquista com dinheiro no banco, a tranquilidade você conquista com um carro que funciona, a tranquilidade você conquista com a casa confortável, mas a paz só pode vir para aquele que tem a mente e o coração guardado em Cristo Jesus, que vai exceder o entendimento dessa terra. Ninguém vai entender, mas você está em paz. Ninguém vai entender, mas no meio do furacão tem um olho. No meio do furacão tem um olho, e dentro desse olho do furacão é um lugar de paz. Assim é a nossa vida aqui na terra. O Senhor nos guarda em paz. Peça tranquilidade e você ganhará uma conta de poupança. Peça tranquilidade e eu vou te mostrar uma casa na beira da praia, distante de tudo. Peça tranquilidade e eu vou te mostrar uma despensa cheia. Peça tranquilidade e eu vou te mostrar um corpo que funciona sem enfermidade. Mas peça paz. Mas só Cristo pode nos dar a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E quando Ele chega, Ele traz paz. Todas as vezes que eu e Fofinho estava vivendo dias difíceis, eu dizia: Fofinho, puxa o freio de mão. Para tudo, Fofinho. Porque a gente perdeu a paz, Fofinho. E se a gente perdeu a paz, essa coisa não pode vir do Senhor. Porque essa paz que excede todo entendimento é que nos sustenta. Qualquer situação, por mais próspera que seja, a qualquer situação que mais ofereça vantagem, meu Deus, como quiseram dar vantagens para a gente, como tentaram nos calar, como tentaram dar vantagens para a gente. E todas as vezes que esse lugar de paz era perdido, puxa o freio de mão para tudo, até que a paz volte. Porque a paz de Cristo tem que ser o árbitro do nosso coração. É o juiz que apita o jogo, gente. Se você perdeu a paz, pare. Se você perdeu a paz, volte a olhar no olho da sua esposa. Volte a olhar no olho do seu marido. Não tem dinheiro, não tem prosperidade que valha essa paz que Cristo nos dá.
Ele é o lugar de descanso, é o lugar da paz. More num lugar simples, mas tenha paz. Vista roupas simples, mas tenha paz. Não vá para lugares que você vai além do que você pode. Eu acho que uma das grandes lições financeiras é a gente não dar o passo maior do que o que a gente pode. Sempre que a gente tinha um recurso a mais, eu sempre pedia fofinho para não gastar mais porque teve um recurso a mais. Para a gente não se acostumar com aquele mais. E não ficar querendo sempre mais. Eu me lembro que eu mais nova, com 18, 19 anos, meu pai me amava me dar bolsa de marca. Todo aniversário meu pai me dava uma bolsa de marca. Bolsas hoje que minhas filhas usam. 35 anos depois, minhas filhas ainda usam bolsas que meu pai me dava. E hoje eu não paro numa loja com bolsas de marca. Eu não olho a vitrine, porque esse não é o mais para mim mais. Esse não é um lugar que eu quero ser tentada. Eu não quero olhar nem por um minuto, porque se eu tiver mais ou menos, eu não quero viver nesse mais. Eu quero viver num lugar onde eu tenho paz. Eu quero viver num lugar que eu tenho tranquilidade. Eu não quero me arriscar em lugares onde vai tirar a minha paz. Eu não quero estar num lugar onde minha paz vai ser roubada. Eu não quero sentar numa mesa e satisfazer o meu ventre e depois eu ter perdido a paz. Eu não quero ir a lugar nenhum onde a paz seja roubada. E quando você tem gratidão, você não tem ansiedade para ter coisas que Deus não tem para você. Você é satisfeita. Porque Cristo nos satisfaz plenamente. O que vier é lucro. Olha, se eu não tenho expectativa, qualquer coisa que meu marido me der é lucro. Se eu não tenho expectativa, o que meus filhos me derem é lucro. Se eu não tenho expectativa, o que a minha igreja me der é lucro. Eu vou estar satisfeita. Mas se a gente cria expectativa, a gente está criando o quadro dos pontos da frustração. Então, talvez essa noite, família, o problema não seja você não estar sendo satisfeita. Mas talvez o problema essa noite seja você zerar suas expectativas e trocar por esperança no Senhor. Talvez essa noite a maior guerra não seja começar a semana fazendo uma lista de expectativas, mas talvez seja uma lista de gratidão. Talvez você anseie tanto que as pessoas que você ama mude logo. Talvez você imaginou que seu casamento seria tão diferente. Mas será que hoje você conseguiria abrir um caderno e botar pontos que você agradece a Deus pelos seus pais? Talvez eles fizeram tantas coisas erradas. Mas será que no meio de tantas coisas erradas, você não teria 2 ou 3 para escrever sobre o que eles foram bons? Eu poderia já dar a primeira: você está aqui, você não foi abortado. Você não foi abortado. Com todos os erros, eles lhe trouxeram ao mundo, fizeram você. A genética deles construiu você, e a genética de Cristo justifica você. A genética deles formou você, o seu nariz, o seu jeito. Mas a genética de Cristo justifica, limpa e prepara você para o propósito. Então talvez hoje não deveríamos ter uma lista do que vamos pedir, mas uma lista para nos agradecer. Talvez essa noite tudo que o Senhor queira de você é dizer: eu não vim pedir nada a você hoje, eu só vim agradecer. Talvez a gente agradecendo o Senhor, a gente vai conseguir agradecer as pessoas da nossa família. A gente talvez vai agradecer amanhã na empresa. Talvez você vai para a empresa, para a faculdade, para a escola, e você vai falando mal. Talvez você acorde murmurando, porque todos os dias suas expectativas estão sendo frustradas. Mas você já experimentou ser grato? Já experimentou agradecer? Você já parou para pensar que hoje você poderia voltar para casa e olhar para as pessoas que você ama e dizer: muito obrigada,
por você existir na minha vida. Eu não casei com você para você satisfazer minhas expectativas, mas eu casei com você para revelar Cristo a você. Eu casei com você não para você me dar paz, mas eu casei para eu ser uma paz para você. Eu não tive você, filho, para você me dar expectativas, mas eu tive você, filho. Eu gerei você, minha filha, para que você veja Cristo em mim. A gente vai descobrir um dia que a nossa cruz não são pessoas. A nossa cruz somos nós mesmos, quando não revelamos Cristo ao nosso próximo. Cristo em vós, a esperança da glória. As dificuldades, as lutas, as dores, os cânceres, os divórcios, os medos, todas as situações que passamos, só tem um intuito: revelar Cristo em nós, para o médico, para a família, para o próximo. Só há uma coisa que Deus quer fazer nas nossas provações: é que Cristo seja revelado através de nós no dia da nossa dor, no dia da calúnia, no dia da solidão, no dia do desemprego. Eu assisti uma história e eu estava até comentando com o Fofinho, que eu achei linda, que era assim: uma moça pegou o resultado do exame e deu câncer, e naquele dia ela amamentou seu filho. Depois mostra outro momento que ela faz a primeira quimioterapia, mas ela desce e brinca com a sua criança no parquinho. Depois mostra ela fazendo a cirurgia e tirando o órgão contaminado pelo câncer. O bebê já está maior, ela bate o parabéns de 1 ano. E aí mostrou várias etapas, até que a criança está com 3 anos e ela pega o resultado e dá o resultado da remissão completa do câncer. E ela diz assim: imagine se eu tivesse parado todo esse tempo por causa do que eu estava vivendo. Meu Deus, ela nem falou de Jesus, mas ela falou de algo sobre perseverança e gratidão. Quanto mais nós que temos Cristo, o que não devemos fazer em meio às nossas expectativas frustradas. Quando eu era menina, minha mãe me deu um livro chamado Poliana Menina e Poliana Moça. Eu acho que os nossos jovens deveriam voltar a ler livros como esse: Pequeno Príncipe, Poliana Menina e Poliana Moça, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. São livros tão antigos. O Peregrino. Mas são livros que nos ensinam que a vida, ela não é uma vida sem lutas, não é uma vida sem dificuldades. Não existe uma promessa que nós não temos pelas frustrações, mas existe uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então um dia não pode ser ruim se Jesus está nele. O dia não pode ser ruim se Jesus está nele. Pode ser difícil, pode ser que a gente vai chorar, pode ser que vai ser assim um dia que a gente vai ficar muito frustrada. Eu me lembro que o dia que chegou a notícia que meu irmão tinha falecido lá em Gravatar, que o ônibus da Borborema tinha batido de frente com o carro dele, eu estava trabalhando no encontro da Episcopal. E eu me lembro que eu cheguei do encontro da Episcopal feliz, cheia de testemunhos para contar. Eu estava tão grata, eu tinha trabalhado o final de semana inteiro. E eu voltei para casa às 5:30 da tarde, de inúmeras ligações. Não existia celular ainda. Foi em 1994. Mas a minha secretária eletrônica estava cheia, carregada de mensagens. E eu disse: o que será que aconteceu? Tanta gente ligando, tantas mensagens. Graças a Deus que eu não apertei o botão da secretária, a ligação chegou. E a ligação era para dizer que meu irmão tinha falecido, com 27 anos, em Gravatar, 4:30 da tarde, no pôr do sol. Jorge Eduardo tinha deixado esse mundo. Eu só tinha 22 anos. E para mim aquilo foi muito difícil, porque ele era o meu irmão da bagunça, meu irmão que a gente fazia tudo juntos, sabe? Eu tinha uma afeição, um carinho muito grande. Jorge era muito doce, era muito meigo. Quando eu vejo o Tiago, eu vejo muito de Jorge nele,
Porque Jorge era isso, era aquele menino dócil, contemplativo. E aquele dia meu vazio foi quebrado. Naquele dia houve uma frustração muito grande, porque eu disse: Senhor, eu estava trabalhando no encontro, e meu irmão correndo numa pista, sozinho, Senhor. Meu irmão estava partindo, agonizando com traumatismo de todos os órgãos ali, Senhor. Que dor eu senti. Meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Ali houve um vaso quebrado na minha vida, que eu não achei como poderia colar de novo. Eu não achei que eu poderia me levantar daquela dor de novo. Mas o Espírito Santo esteve na minha casa naquele enterro. A minha tia, que era da Assembleia de Deus, tia Mira, ela entrou lá na noite na casa do meu pai. Estávamos todos reunidos, passando a madrugada, esperando para no outro dia de manhã enterrar ele, esperando a segunda-feira para enterrar Jorge. Tia Mira entra, tia Mira é uma profeta, uma intercessora. Jorge, pastor na Assembleia de Deus, e tia Mira começou a orar, e ela falou sobre o batismo do Espírito Santo. Eu sempre tive um sonho, eu sempre gostei do glória, glória, aleluia. Eu dizia amanhã, olha, eu sou da presbiteriana congregacional, mas o que eu gosto mesmo é do glória, glória, aleluia. E naquela noite, minha tia orou e eu senti a presença do Espírito Santo. Eu não vou dizer a vocês que eu parei de sofrer por ele instantaneamente, mas eu vou dizer a vocês que houve um consolo, que o Paracletos veio, que a frustração deu lugar a um lugar de consolo, e o consolo veio. E eu pude cuidar do meu pai e minha mãe. Eu só tinha 22 anos, eu já tinha 2 filhos. Eu era uma menina. Eu não tinha tempo nem de chorar minha dor, porque eu tinha que cuidar do meu pai e da minha mãe. Tiago só tinha 6 meses, ainda mamava. E eu estava diante da maior dor imensurável que eu podia suportar aos 22 anos. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade dEle. Ele nunca falhou em meio a nenhuma das suas promessas. Ele nos sustenta em meio da frustração. É porque eu tinha uma expectativa para Jorge, mas Deus tinha um plano. Eu tinha um desejo, mas Deus tinha um destino. E o consolo veio, e o ministério chegou através da dor da morte. No meio da pior situação da minha vida, floresceu o ministério, floresceu uma mulher que consola, uma mulher que ampara, uma mulher que chorou e pode consolar os que choram. Por isso que eu digo essa noite: todas as coisas podem sim contribuir para os que amam a Deus. Cada situação, não há morte, não há vida, não há anjos nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus, desde que a gente não desista dele, desde que ele seja o nosso local de esperança. 6 meses se passaram da morte de Jorge. Eu entro num dentista, e lá está um grande amigo nosso, do nosso prédio ali do Segóvia. E o nome desse jovem era Roberto Brenan. E Roberto Brenan sentou ao meu lado, dentista, e disse que alegria lhe encontrar aqui. E eu disse: alegria também, Roberto, como não me emocionar? Você era o melhor amigo de Jorge, encontrar você aqui. Ele fez: não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te dizer que teu irmão falou de Jesus para mim. Teu irmão dizia para mim que Deus fala. E eu dizia: como é que pode, Jorge, Deus falar? E Jorge dizia: Roberto, Deus fala. Eu tenho tia profeta, e Deus fala através da boca das minhas tias. Profecia existe, Roberto. E ele disse que quando Jorge morreu, aquilo ficou na mente dele: Deus fala, Deus fala. E ele foi convidado pelo motorista dele para ir para a Assembleia de Deus. E Roberto se converteu a Jesus, e é um servo de Deus até hoje. Nenhuma vida é em vão, nem a morte é em vão, desde que a nossa esperança esteja em Cristo. Mesmo quando o homem justo morre, a sua memória fala. Aleluia, louvado seja o Senhor.
pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem cessar, o escape, o descanso, a cura. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Por todas as provas que eu já passei, bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há. Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Isaías 30, queria chamar o louvor para subir, por favor. Isaías 30, 15 e 16, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em retornar e descansar, vós sereis salvos, na quietude e na confiança estarão vossa força, e vós não quisestes, porém vós dissestes, não, pois nós fugiremos sobre cavalos, portanto vós fugireis, e nós cavalgaremos sobre o cavalo veloz, portanto aqueles que vos perseguem serão ligeiros. Sabe, Deus chama a gente para o descanso, Deus chama a gente para que a gente possa ter lugares de paz. A expectativa gera a força da Babilônia, gera ansiedade, mas a gratidão nos conduz à paz.
E todas as vezes que a gente vive uma vida cheia de expectativas, a gente vai, na verdade, andar na força da Babilônia. A gente vai ter a força do cavalo. O cavalo lembra a Babilônia. Toda vez que a Bíblia fala de cavalos, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e dos seus cavaleiros, pensando que eles são a salvação, mas cairão tanto vós quanto os ajudados. Sabe, todas as vezes que Deus fala de cavalo, está falando da força do homem, está falando da gente agir na nossa força. E quando a gente age na nossa força, a gente fere a santidade de Deus, a gente fere pessoas, a gente fere o propósito de Deus, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Obrigada, Senhor, pela chuva. Isso é tão profético. E quando a gente olha a Bíblia, porque a gente está nesse mês ainda trabalhando no livro de Atos, de Efésios, a gente, quando lê a Bíblia, a gente sabe que eles estavam ali no cenáculo, e o Senhor disse a eles: ficai parados em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto de poder. Deus prometeu um poder, mas não esse poder que a gente vê hoje, que as pessoas querem poder para sobrepujar o outro, para humilhar o outro. Não, o evangelho de poder não é para ferir ninguém. O poder não é para machucar, é para curar. O poder não é para ninguém se sentir melhor na igreja do que o outro, mas o poder é para servir. O poder é para que a gente sirva o propósito de Deus. Do contrário, para que vir poder? Para que a gente andar em poder se não for um serviço para a igreja? Para a igreja ser madura, para todos chegarem à estatura e à plenitude de Cristo. Mas uma das coisas que a gente percebe no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, foi que eles não estavam de pé, eles estavam sentados. Eles estavam todos sentados naquela sala do cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. É tão interessante, porque nós que somos acostumados a fazer, estar sentado. Eu lembro que isso para mim foi um tratamento muito grande, porque eu sou ágil, eu sou de fazer as coisas. Eu acho que eu tenho que estar sempre com a bacia e com o pano, para onde é que eu sou mais útil, não é? Minha mãe diz que eu com 6 anos eu acordava e encerava todos os móveis da casa lá em Vitória, aqueles móveis bem antigos. Eu dizia: mãe, já devia ter me tratado naquela época. Como é que uma criança acorda às 6 horas da manhã e vai passar óleo de peroba nos móveis? Então eu sou aquela pessoa que eu gosto de agir, mas para a gente quebrar expectativas e andar na paz, a gente também precisa sentar. É por isso que em Pentecostes o Espírito Santo não veio sobre quem estava em pé, veio porque estavam sentados. Vocês hoje estão sentados aqui, vocês hoje estão sentados nessa casa. E talvez você entrou hoje aqui cheio de expectativas e decisões para tomar, coisas que você quer resolver, coisas que você sabe que tem que resolver e pode resolver, mas talvez o maior sinal de obediência não seja você ficar em pé e resolver, mas você ficar sentado e receber. Assim como foi em Pentecostes, eu queria hoje encerrar esse culto, não a gente de pé, dizendo o que a gente vai fazer essa semana, porque hoje é o primeiro dia da semana, mas a gente sentado, como eles estavam naquele dia. Paz de Cristo seja sobre essa casa, paz de Cristo seja sobre seus casamentos, paz de Cristo seja sobre seus filhos, paz de Cristo seja sobre essa igreja, paz de Cristo seja sobre essa cidade, paz de Cristo seja sobre o Nordeste, paz de Cristo seja sobre o Brasil e as nações. A paz de Cristo seja sobre nós, a paz que excede todo entendimento, a paz que não explica o que está acontecendo, mas a paz que nos sustenta até que passe o que está acontecendo, a paz que nos sustenta na promessa,
e na esperança, porque a nossa esperança não é uma expectativa, por isso ela não será frustrada. A nossa esperança é Cristo, porque Abraão creu contra a esperança e recebeu a promessa, porque Abraão não criou expectativas em Sara, porque o corpo de Sara já estava amortecido, mas Abraão tinha esperança no Senhor, por isso a promessa foi cumprida. Ele zerou a expectativa e levantou a esperança como uma bandeira, e ele creu contra a esperança, e Deus recompensou Abraão. Vamos zerar hoje as expectativas. Talvez seja o dia de você voltar para casa e pedir perdão por ter colocado peso em tanta gente. Eu sempre disse a Fofinho: Fofinho, não vamos obrigar nossos filhos a serem nada, nenhuma profissão. Só vamos pedir uma coisa ao Senhor: que eles sejam de Cristo. Minhas filhas hoje voam. Eu tenho uma em Campinas, outra nossa está na Argentina, a outra vai voar para a Itália. Mas sabe o que eu vejo? É que quando a gente não põe expectativa nos nossos filhos, eles podem ser o que Deus quer que eles sejam. Imagine a gente soltar todo mundo hoje. Imagine você também sair do cativeiro hoje, como um dia eu saí de um cativeiro. Era uma gaiola de ouro, mas era gaiola. Não é porque é de ouro que deixa de ser gaiola. Era um cartório, mas era uma gaiola de ouro para mim. E eu saí dela, e eu estou muito bem. E tantas vidas eu tivesse, eu daria todas elas ao Senhor. Eu vou me sentar, e a gente vai orar hoje, porque quem não anda em expectativa pode sentar e não gera ansiedade na sua casa. Quem não anda em expectativa não cria uma casa agitada, não deixa a sua casa agitada. Quem não anda em expectativa descansa, porque tem esperança, e a esperança não nos decepciona. Hoje é dia da gente soltar muita gente da gaiola. Hoje é dia de você sair da gaiola. Hoje é dia de acabar essa culpa que você carrega. Não dá para os pais fazerem as coisas e dizer para os filhos: eu estou me sacrificando muito por você, eu estou ralando muito por você. É muito difícil o filho carregar essa culpa, de saber que o pai está ralando tanto por ele. É impagável essa conta. Já que Jesus pagou a conta de todo mundo aqui, vamos soltar todo mundo. Vamos hoje soltar as pessoas. O seu sacrifício que você está fazendo é por amor. E quando a gente faz um sacrifício por amor, a gente não cobra ele a ninguém. A gente deixa nossos filhos emanciparem. Deixa eles irem para onde eles quiserem ir. Deixa eles serem o que Deus quer que eles sejam. Porque quando a gente faz qualquer coisa e a gente diz que está fazendo, então não foi por amor. Porque o amor não cobra. O amor é livre. O amor não desobedece. O amor não arde em ciúmes. Então, se a gente ama, ninguém nos deve nada, porque foi por amor. Jesus fez por amor. Se você quiser fazer algum sacrifício, faça, mas faça por amor. Não botar na conta de alguém. Não criar expectativas na esperança que alguém um dia pague o que você fez. Hoje nós vamos soltar todo mundo. Hoje você vai soltar as pessoas da sua casa de toda expectativa. E você vai sair das expectativas frustradas que você não conseguiu corresponder a seus pais. Senhor, eu queria pedir agora, sem som, sem louvor, nada, só um silêncio. Querido Senhor, estamos diante de Ti hoje, como aqueles homens e mulheres estavam no cenáculo, sentados porque eles não estavam com expectativas, mas eles tinham esperança em Ti. Hoje, nessa casa, família 61, não só os que estão aqui, mas os que nos assistem, nós queremos sair desse lugar, Senhor,
de cobrança, de expectativas frustradas, de todas as estruturas que têm nos tornado escravos de uma ansiedade, escravos de um controle, escravos da dominação. Nós saímos livres, porque se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente somos livres. Nós saímos do cativeiro da dívida. Nós saímos do cativeiro, Senhor, dos depósitos emocionais, das cobranças emocionais que fomos impostos e que também estamos impondo. Quebra nossas expectativas para nos dar esperança. Você frustra nossas expectativas para nos curar da ansiedade e do controle. E diante de Ti hoje, nós nos arrependemos de cobranças, nos arrependemos de manter nossas famílias, nossa igreja, o local que trabalhamos, nossos parentes e amigos, debaixo de todo tipo de expectativa. Nós sabemos que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E as doenças mentais e as doenças do coração são as frustrações, como aquela mulher que estava encurvada e não podia se endireitar, e se aproximou de Ti e foi curada. Nós estamos hoje aqui, Pai, muitas vezes curvados de tantas frustrações, diante de tanta dor, de tantas mazelas, mas hoje nós recebemos cura e trocamos expectativa por gratidão e ficamos de pé para receber libertação, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, e aplaude ao Senhor. Você é livre. Se o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Solte os seus amados essa noite, solte seus filhos, porque eles são flechas do Senhor, eles são herança do Senhor. Abram mão da cobrança, abram mão da dominação, do controle. Solte o seu casamento agora, solte os seus amados agora. Que seja o primeiro dia de uma mudança que vai acontecer na nossa vida. Que seja o primeiro dia de um novo tempo na nossa casa. Você vai perceber que a sua casa vai ser mais leve, vai ser mais livre. O seu casamento, você não vai mais olhar para o outro na expectativa do que ele vai lhe dar, mas você vai olhar para ele na expectativa de você revelar Cristo para ele. Você vai olhar para os seus filhos, eles não precisam ser 10, eles não precisam ser bons em esportes, não precisam ser bons em informática, eles só precisam ser seus filhos, e você só precisa revelar Cristo para eles. E eu garanto a vocês que vai dar tudo certo, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe, família. Aê. Vai ficar leve. O fardo do Senhor é leve. É leve. Leve a vida, leve. É leve. Nesse momento, nós vamos nos preparar para a gente ser coparticipantes da casa do Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Fomos convidados a ser co-herdeiros. Mas a gente não é só co-herdeiro. A gente nós fomos só tornados herdeiros com Cristo. Isso é lindo, maravilhoso, porque Jesus nos plantou na família. Uma família de judeus e gentios. Agora é um só corpo, que é a igreja de Cristo, do qual Jesus é o rei de Israel, e ele será um dia o rei das nações. Mas a gente tem que tornar Jesus rei de Israel com urgência, tá, gente? Os nossos irmãos judeus estão padecendo do que a gente tem comido e se alimentado, e eles ainda não comeram de Jesus. Nós devemos orar por Israel, porque os dias se aproximam e a volta de Cristo é iminente. Mas Cristo só pode voltar quando Ele for o rei de Israel. Ele não voltará mais para ser crucificado, Ele voltará para ser reconhecido como rei de Israel. E quando Israel reconhecer que Jesus é rei, ele reinará em todas as nações. Paulo disse: eu estou sentindo dores, porque o meu povo ainda não conhece a Cristo. A igreja gentia precisa sofrer, chorar pelos nossos irmãos judeus, que ainda não conhecem do pão que a gente tem comido, que é Cristo. Que estejamos orando mais por Israel. Prospere os que te amam, Israel. Jesus só vai reinar nas nações quando reinar em Israel, e Ele é o rei de Israel.
E diante disso, sabemos que Israel é uma aliança que nos traz as bênçãos prometidas. Israel é a terra que nos abençoa. A nossa aliança com Cristo e com Israel nos põe no lugar de herdeiros. Mas é muito bom ser herdeiros, mas nem todo mundo quer ser coparticipante. Nesse momento, nós reconhecemos que somos herdeiros, por isso nós agora vamos ser coparticipantes da generosidade de servir a igreja de Cristo. E eu oro agora para que você tenha um coração generoso e você possa fazer prova com o Senhor, e você possa trazer o seu dízimo e oferta ao Senhor e fazer prova dele, se ele não vai abrir as comportas dos céus e derramar bênção sem medida. Faz 15 minutos que começou a chover, um dia ensolarado, mas um dia que o Senhor abriu as comportas dos céus e fez chover aqui nessa casa, para lembrar a gente que a nossa vitória não vem do mundo, mas vem do Senhor. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Diante de um país em crise, diante de situações que amedrontam, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me dará forças para adquirir riquezas. O Senhor é poderoso para fazer abundante mais do que pedimos ou pensamos, para suprir nossas necessidades e possamos abençoar com generosidade a sua casa. Diante disso, Pai, nós nos movemos agora para trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Em cima de cada testemunho que nós ouvimos, nós celebramos agora a nossa vitória que virá, em nome de Jesus. Na cadeira tem um pix, igreja, queridos.